Bem-vindos à nossa quinta aula de estatística, ainda na parte descritiva. Vamos falar sobre as medidas de dispersão, medidas de variabilidade, né? Amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de dispersão, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho aí esses assuntos, né? E dando continuidade aí ao nosso curso Estatística para Concursos, beleza? Então, vamos dar sequência aqui, iniciando a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, então, iniciando aí, nós vamos falar sobre medidas de variabilidade, né? E aí, nós vamos começar então com essas medidas descritivas relacionadas ao que a gente tem aí no sentido de variabilidade. Então, nós vamos escrever esses dados no sentido de informar o grau de dispersão, ou o quanto eles se afastam ou eles se agrupam em torno de uma medida central, certo? Que a gente vai chamar aí de média. Quanto mais, né, homogêneo, quanto menos ele variar, quando ele estiver mais próximo da média ali, ou num cálculo mais para frente, próximo de zero, que a gente vai ver lá, do desvio padrão, a gente vai dizer que ele é homogêneo, e quanto mais, né, mais longe, ou quanto mais variar, ele é mais heterogêneo, beleza? Essas medidas de dispersão, elas podem ser tratadas de duas maneiras, elas vão ser absoluta ou vão ser relativa, tá? Absoluta é o cálculo do desvio extremo, ou seja, da amplitude, quanto do maior e menor, quanto houve essa variação, o desvio médio, o desvio padrão e o desvio quadrático ou a variância, tá? Então essas são as medidas que a gente vai trabalhar aí como dispersão absoluta, e no caso da dispersão relativa, que é a questão percentual, a gente vai ver um pouquinho sobre a variância relativa e um pouquinho também sobre o coeficiente de variação, que é o coeficiente de Pearson. Tudo bem? Então vamos dar sequência aqui nas nossas iniciativas. Vamos começar primeiro com a dispersão absoluta, e o primeiro de todos aí é o que a gente falou, que é a variação relacionada ao extremo ou à amplitude. O que significa isso? Nós vamos fazer a subtração, né? É a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados. Então, vamos iniciar aí dando um exemplo, que é sempre bom. O exemplo ele nos ajuda a compreender melhor, né? Então, nós temos aí fornecida a idade de algumas pessoas, né? Algumas crianças aí, onde no pátio da escola as crianças tinham 3, 6, 5, 7 e 9 anos. Então, esses são os dados que não estão organizados, não estão em rol, né? Mas aí temos 5 informações. Qual seria essa amplitude ou qual é esse desvio extremo? É você pegar o maior dado, tirar do menor. Então, entre todos que nós temos ali, o maior é o 9, 9 anos, e o menor seria 3. Então, a amplitude desses dados, o desvio extremo, seria 9 menos 3, e vai dar 6. Então, isso significa que a diferença, né, entre a idade da criança mais velha e da mais nova seria de 6 anos. Tudo bem? Então, isso seria a forma de cálculo do desvio extremo ou da amplitude de variação que a gente chama de Hzão. A próxima medida de dispersão absoluta, nós vamos falar de desvio médio, tá? E esse desvio médio a gente pode trabalhar ele da seguinte maneira. Primeiro, vamos pegar os desvios em relação à média ou simplesmente desvio, e vai ser a diferença entre cada valor que eu tenho e o valor da média. Então, calculo a média. O valor que eu tenho menos a média, isso vai me dar um desvio em relação à média. Calcular o desvio médio é você fazer o somatório de todos esses desvios e tirar a média dele, que a gente chama de média aritmética do valor absoluto. Então vamos pegar de novo um exemplo aqui, certo? De qualquer forma, a maneira de cálculo disso, aqui, né, nós temos, eu coloquei em módulo aqui, por quê? E se der negativo, fica tudo positivo, porque senão se a gente tem um desvio negativo aqui e o mesmo desvio positivo, na hora que eu somo dá zero. Então, o objetivo é ver quanto isso está variando. Então, deixando tudo positivo, o módulo nos proporciona isso. Lembrando que o valor que tem dentro de um módulo sempre terá como resultado o valor positivo, né? O módulo de x vai ser x se o x maior ou igual a zero. O módulo de x é menos x se o x for menor que zero. Então, por que esse menos x? Porque se o x é negativo, menos com menos vira mais. Então, o meu retorno sempre vai ser positivo. Legal? E também podemos trabalhar aí com a ideia de quando eu tenho um desvio
com média ponderada, né? Então aparece mais de uma vez. Então esse FI aqui seria a frequência que aparece aquele dado. Então o 3 aparece 2 vezes. Então nós vamos pegar o 3 menos a média e vamos multiplicar isso por quantas vezes ele está aparecendo. Então observe que as duas fórmulas aqui são idênticas, só que aqui eu somo todos os termos sozinho e aqui eu agrupo. Aqueles que tiverem repetição, a gente multiplica pela frequência, ou seja, quantas vezes ele aparece. Legal? E aí, nós vamos aqui para o próximo caso, que seria um exemplo desse desvio médio. Continuando com aquele mesmo exemplo das crianças lá da escola, até porque são dados pequenos, é fácil de a gente fazer comparação. Para calcular o desvio médio, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a média. Então, vamos calcular a média, certo? Como? Pegando todo mundo e somando. Então, olha lá. Então, eu vou somar 3, mais 6, mais 5, mais 7, mais 9. Vou dividir pelo total de elementos que eu tenho, são 5. Isso me dá uma média de 6. Então, a média de idade aqui desses alunos, dessas crianças, 6 anos. Vamos calcular agora o desvio médio utilizando essa formulinha aqui. Ó. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada informação, vou pegar esse 3, vou subtrair dessa média, sempre em módulo, né? E o somatório disso vai ser calculada a média aritmética. Então, olha lá, 3 menos a média, 6. 6 menos a média, 5 menos a média, 7 menos a média e 9 menos a média. Sempre assim? Sempre assim, que esse é o desvio médio. E vamos dividir por 5. Então, isso aqui, ó, 3 menos 6, isso dá menos 3, mas o desvio dele dentro do módulo fica 3. Então, ficaria 3 mais 0, mais 1, mais 1, mais 3. O somatório disso dá 8. 8 quintos dá 1,6. Então, o desvio médio foi 1,6, entre aspas, ano, né, que teve para cima ou para baixo em relação ao 6, que é a nossa média. Então, isso é o cálculo do desvio médio, bem tranquilo. Por que a gente aprende o desvio médio? Porque ele vai ser base para a gente fazer o cálculo do próximo assunto, que seria a variância, tá? Ou o desvio quadrático. Então, tem esses dois nomes assim que são trabalhados. Ou eu trabalho a variância, ou eu trabalho o desvio quadrático, que é a mesma coisa. E aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado agora, porque essa variância, ou desvio quadrático, eu posso estar calculando em cima de uma amostra ou em cima de toda a população, que a gente chama de censo. Lembra da nossa primeira aula, lá no começo? Então, dados amostrais. Eu vou fazer um cálculo de dados, né, da variância em cima de dados amostrais. Então, é de uma forma. Se eu for fazer o cálculo da variância em cima da população, a formulinha é um pouquinho diferente. Uma coisinha bem simples, quer ver só? Então, deixa eu mostrar para você. População. Como é que eu faço o cálculo dessa medida da variância? Observe que ele vai ser a ideia exatamente igual ao que a gente estava falando do desvio médio, só que em vez do módulo aqui, eu tirei o módulo e elevei ao quadrado cada um dos desvios, ó. x1 menos x, que é a média, x2 menos x, que é a média. Só que eu tirei o módulo fora e elevei ao quadrado. O que isso acontece? Elevando ao quadrado, ele dá a mesma função do módulo em relação à parte do valor absoluto positivo. Porém, eu agora estou majorando, eu elevei ao quadrado. Tudo bem, fazemos o cálculo normal. O dado menos a média, levamos ao quadrado, mais o outro dado menos a média, levando ao quadrado, e o somatório disso divide por n. Isso quando for população. Se eu tiver com dados com frequência repetitiva, que aconteceu também no desvio médio, na população, a ideia é a mesma. Quantas vezes aparece aquele dado? Então, aquele F1 ali é quantas vezes apareceu o X1. O F2, quantas vezes apareceu o X2, e assim por diante. Da mesma maneira, calcula-se dividindo pelo somatório dos Fs. Qual que é a diferença em relação aos dados amostrais? Quando a gente vai fazer o cálculo na amostra, a parte de cima é a mesma. Só que embaixo a gente vai dividir sempre por um elemento a menos. Por quê? Esse n-1 ali, que é a divisão da parte amostral, ele é usado como fator de correção. A gente deve considerar a variância amostral como uma estimativa da variância populacional. Você foi lá e pegou uma parte do todo. Você não está analisando todo, uma parte dele. Então, esse n-1 aí faz essa correçãozinha aí. Então, todas as vezes que a gente for calcular tanto o desvio padrão, que a gente vai ver daqui a pouco, quanto a variância, que é o desvio quadrático, se for de uma amostra, a gente vai fazer o cálculo dividindo por n-1. Se for da população, é a mesma forma que a gente fez o cálculo anterior, só que dividindo por n. Tudo bem? Legal? Então, vamos pegar aqui e vamos
mostrar como que a gente faria o cálculo dessa variância com aqueles dados da nossa escola lá. Está bem legal para a gente trabalhar aí todo o conteúdo, certo? Então, primeiro, calculamos a média. A média é simples, né? Então, somamos todo mundo, dividimos por 5, está lá, 6. A variância aqui ela é amostral, porque nós pegamos uma parte do todo. A gente pegou algumas crianças que estavam no pátio da escola e a gente vai trabalhar o cálculo dessa variância em cima de uma amostra. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar cada elemento, no caso 3, vamos subtrair da média 6 e vamos elevar ao quadrado. Então, 3 menos 6 dá menos 3, ao quadrado é 9. 6 menos 6 dá 0, ao quadrado, 0. 5 menos 6 dá menos 1 ao quadrado. Então, a gente vai fazer os desvios, só que o resultado elevamos ao quadrado. O que acontece? Se ele der negativo, elevado ao quadrado fica sempre positivo. E aí, nesse cálculo de variância aqui, você vai estar simplesmente somando esses valores, só que na hora de dividir, nós não vamos dividir por 5, que no caso ali era o n. Nós vamos dividir por n menos 1. Então, 5 menos 1, 4. Qual é o cálculo da var aqui, ou do s ao quadrado, que é uma simbologia que a gente usa? Deu 5. Mas essa forma de fazer tem um bisuzinho também. Tem um outro jeito de fazer que pode parecer até mais complexo, mas eu até acho mais fácil. Quem que é esse bizu? O bizu é uma fórmula que eu vou chamar para vocês aqui de fórmula prática. Olha que legal. Eu posso calcular essa mesma var aqui da seguinte maneira. Nós vamos pegar cada elemento, então agora eu não vou calcular média. Eu não preciso calcular média para essa formulinha prática aqui. Eu vou pegar cada elemento da amostra e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar o 3 ao quadrado e vou somar. Mais o 6 ao quadrado. Isso representa essa parte aqui, ó. E, que é o somatório de cada elemento ao quadrado. Então, vamos levar o 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. E vamos subtrair do somatório deles, simples, elevado ao quadrado, dividido por n. Como isso aqui é amostral, dividimos por n menos 1. Quer ver só como é que fica? Ó, parece difícil, mas não é. Vamos pegar cada elemento ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Vamos somar todos os elementos, que é o somatório de x. 3 mais 6, mais 5, mais 7, mais 9. E aí, o que a gente vai fazer? Esse somatório individual aqui, ó, 9 mais 36, mais 25, mais 49, mais 81 dá 200. Esse somatório aqui, ó, dá 30. 30 ao quadrado. Quem é o n? O n é 5. E quem aqui embaixo vai ficar? 5 menos 1. Então, como é que ficou a nossa continha aqui, ó? E não é difícil, é fácil, ó. 200, que é o somatório do x quadrado. 900, que é o somatório de x elevado ao quadrado. Não confunda somatório de cada elemento ao quadrado com o somatório de todos os elementos depois elevado ao quadrado. Observe que são valores distintos, certo? E aí o que acontece? Eu vou dividir por 5, então ficaria 200 menos 900 sobre 5, que é 30 quadrado. Isso aqui, se nós resolvermos 900 sobre 5 e tirarmos de 200, dá 20. 20 dividido por 5 menos 1, que é 4. Então, isso dá 5, olha lá, é o mesmo resultado. Opa, é o mesmo resultado aqui, tanto para a nossa formulinha prática do bisuzinho aqui, ou pela nossa fórmula normal da variância. Isso aqui para dados amostrais, tá bom? Então, essa maneira de calcular aqui, eu acho bastante interessante, eu curto bem, mas fica aí como dica, lembrando que o mais fácil, a maneira mais fácil de fazer, sempre vai ser a sua, beleza? Então vem comigo, vamos continuar aqui. Já vimos então o desvio, a amplitude, né? O desvio extremo, a amplitude, vimos o desvio médio, vimos a variância, agora vamos calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a parte mais simples do cálculo. Depois que você fez toda aquela conta da VAR, o desvio padrão é a raiz quadrada dela. Então pronto, contei, já fui aqui o spoiler, né? Já contei o que é o nosso desvio padrão. Na forma de cálculo, nada mais é do que a raiz quadrada da VAR. Mas o que é esse desvio padrão? Esse desvio padrão é uma medida de dispersão que normalmente ela é usualmente usada. Ela leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo e ele é um indicador de variabilidade que é bastante estável, beleza? Calculamos também de duas formas, pela população ou pela amostragem. Lembre-se, isso que está aqui dentro dessa raiz é justamente aquela VAR, a variância. Então, o desvio padrão, que a gente tem o símbolo aqui
de μ, né, ele vai ser a raiz quadrada da var ou a raiz quadrada da var, de qualquer forma. Sendo ele população, sempre dividido por n ou pelo somatório de fi. Se ele for um dado amostral, vai ser a raiz quadrada da var, é a mesma forma anterior. Só que aí divide por n-1 aqui, lá na var, e n-1. Então, observe que depois que eu calculei a variância, que a gente chama de var, é só tirar a raiz quadrada dela e nós encontramos o desvio padrão. Beleza? Então vamos dar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Antes disso, é interessante eu falar aqui também que o desvio padrão ele tem algumas propriedades. Tá? Então vamos falar da primeira. Se você somar ou subtrair uma constante a todos os valores de uma variável, você não vai alterar o resultado do desvio padrão. Uma outra propriedade é, também se eu multiplicar ou dividir todos os valores de uma variável por uma constante, não seja o zero, é óbvio, o desvio padrão, nesse caso, fica multiplicado ou dividido por essa constante. Então, na soma ou subtração, não altera o resultado do desvio padrão. Mas se eu multiplicar, por exemplo, todo mundo por 2, o meu desvio padrão fica multiplicado por 2. Se eu dividir todo mundo por 3, o meu desvio padrão fica dividido também por 3. Então, isso é uma propriedade característica do desvio padrão. E aí, vamos pegar agora aqui um exemplo, de novo, as nossas crianças lá, e vamos calcular o desvio padrão. Observe que, depois que você fez a média, depois que você calculou a variância, o que você vai fazer? Nós vamos calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada dela. Então, nós já tínhamos calculado aqui, tinha dado 5. Eu não precisaria fazer novamente aqui, eu já fiz no exemplo anterior, eu só coloquei de novo para relembrar, eu já podia direto falar que o desvio padrão, ou S, que a gente chama, seria a raiz quadrada desse 5, que foi a nossa variância calculada anteriormente. Calculando a raiz quadrada de 5, é aproximadamente 2,24. Então, o que significa? Que o desvio em relação à média 6, para cima ou para baixo, foi de 2,24 anos aqui, como a gente está falando de idade, né? Então foram 2,24 anos acima da média e abaixo da média. Isso é o cálculo do nosso desvio padrão. Correto? Então vamos dar aqui um fechamento, beleza? Com relação à medida de dispersão absoluta, nós temos sempre que pensar, opa, é população ou é amostra? E aí nós vamos criar então um quadrinho aqui. Como que se calcula variância e como se calcula desvio padrão populacional e amostral. Populacional, a gente vai fazer na variância, a gente vai chamar ali de μ quadrado, é o somatório dos desvios, né, de cada um dos desvios, ou seja, do dado menos a média elevado ao quadrado, dividido por n. Se for o desvio padrão, eu calculo a raiz quadrada desse cara. Então, o desvio padrão populacional é a raiz quadrada da variância populacional. Se for amostral, então, se for amostral, a variância vai ser o mesmo cálculo na parte de cima, só que nós vamos estar dividindo por sempre n-1, um elemento a menos, para fazer o ajuste, como a gente já viu. E se for o desvio padrão, é a raiz quadrada dessa variância amostral. Legal? Lembrando sempre que eu tenho aquela dicasinha, que é o nosso bisuzinho ali, ó. Eu posso calcular também a variância por essa regrinha, aí eu não preciso me preocupar com a média, né? Eu pego cada um dos elementos da minha amostra, elevo ao quadrado, somo. Pego todos os elementos da minha amostra, somo e elevo ao quadrado. Então, os elementos ao quadrado, somo, menos. Somo os elementos, elevo ao quadrado e divido pela quantidade, n, e tudo isso eu divido por n menos 1. Então fica aí o meu bisuzinho para você com relação aí a esse cálculo da var. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada daquele cara ali. Então fica mais tranquilo, mais rápido na hora de você fazer o cálculo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, com relação a essas medidas absolutas, nós fechamos esse primeiro ciclo aqui. Então, vamos dar uma analisada, né? Vamos pegar um exercício aí para ver se a gente entendeu ou como que a gente pode aplicar isso numa questão de vestibular, de concurso aí que caiu anteriormente. Tá? Então, nós temos aí o Marco e o Paulo, eles foram classificados em um concurso.
Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Pontuação mais regular. Tá? Então, aqui é interessante a gente saber o que significa isso. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, de português, conhecimentos gerais e a média, a mediana, o desvio padrão dos dois candidatos, conforme está aqui a tabela. A nota de matemática, português, conhecimento, a média, mediana e o desvio padrão do Marco e do Paulo. Tá? Com o candidato com a pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é. Bom, Ledu, o que seria então essa pontuação mais regular? Nós estamos pensando no desvio padrão. E o que me dá esse desvio padrão? Como é que eu vou entender o que o desvio padrão me diz da amostra e o que ele diz em relação a essa regularidade? Então lembre-se que lá atrás eu falei assim, desvio padrão ele vai ser homogêneo ou tender a ser homogêneo quando ele vai para zero. Quanto mais próximo do zero o desvio padrão, quer dizer que em torno da média eu estou desviando bem menos, então ele é mais regular. Tipo assim, ó, minha média é 6. Aí eu tive nota 5 e 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 6, 5, ou seja, eu estou variando muito pouquinho em torno da média. Mas eu poderia ter também a nossa média 6, variando 0, 6, 10, ou 9, 9, 1, ou seja, no cálculo eu volto a dar 6, mas a dispersão está muito maior do que aquela outra que estava em torno ali de 6, 5 e 7. E poderia ter um terceiro candidato que só tirou 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. A média dele é 6. O desvio padrão desse candidato que tirou tudo 6 vai dar 0. Então ele é o mais homogêneo, é o melhor de todos. Esse é o mais regular de todos. Então quanto mais próximo do zero, melhor. E aí, meu irmão, essa questão agora ficou babaça. Por que ela ficou baba? A média é igual. Os dois são classificados porque a média tem que ser superior. Aí eu vou olhar agora para o desvio padrão. E aí o desvio padrão do Marco ele é 0,32, o desvio padrão do Paulo é 4,97. Então quem teve a menor variação foi o Marco. Vamos para a resposta? O candidato com a população mais regular, portanto, mais bem classificado, foi o Marco, porque a média e a mediana são iguais. Não posso informar nada sobre isso. Marco, porque ele obteve o menor desvio padrão. Sim, essa é a resposta. Mas vamos continuar. Paulo, porque ele teve maior pontuação na tabela, na 19 em português. Isso não era fator de desempate, segundo o problema. Paulo, porque ele teve a maior mediana. Também não foi falado nada sobre a mediana. A mediana, até porque a mediana era simplesmente um valor que separa o meu conjunto em duas partes iguais, você já sabe disso, né? E Paulo, porque ele teve maior desvio padrão. Então, maior desvio padrão é mais irregular. Então, a alternativa que serviria para nós aqui seria essa. O Marco, porque ele teve menor desvio padrão, e quanto menor for o desvio padrão, mais homogêneo é a minha amostra. Sendo mais homogênea, ela vai ser mais regular. Vai variar muito pouco em relação, ou vai variar menos em relação à nossa média. Beleza? Tá vendo? Ó? À medida que a gente vai pegando a parte de teoria bem, trabalhando bem, sem fazer muita conta, trabalhando o conceito, entendendo, aí ó, questãozinha no bolso aí e vem a próxima. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos dar uma sequência aqui agora falando um pouquinho das medidas de dispersão na sua forma relativa. A forma absoluta é o dado mesmo conforme a gente calcula. A relativa, ela vai ser uma medida de variabilidade que em geral é expressa em porcentagem. E tem por função determinar o grau de concentração dos dados em torno dessa média. Ela é utilizada para fazer comparação entre dois conjuntos de dados em termos de percentuais. Essa comparação ela revela o quanto os dados estão próximos ou distantes desse conjunto. Então, essa medida de dispersão de relativo, ela nada mais é do que o mesmo conceito da absoluta, só que aqui trabalhado como medida de dispersão vinculada à percentagem. Tá? Então, como é que a gente calcularia a variância relativa? Eu vou lá
e calculo a variância, divido pela variância do populacional. Então, nós temos aqui a variância populacional dividido pela média populacional. Ou eu vou pegar a variância amostral dividir pela média amostral. Isso vai me dar um valor que a gente vai chamar aí de valor só de comparação, porque quando eu multiplicar por 100, eu tenho percentual, senão ele fica adimensional. Né? Eu estou dividindo duas unidades de medidas iguais, isso me dá só uma medida de variação, no caso aqui relativa, e pode ser percentual. Tá? E eu tenho o coeficiente de variação de Pearson, e ele esse coeficiente nada mais é do que você dividir o desvio, ali no de cima, na variância, eu dividi a variância pela nossa média, né? Então, a variância pela média amostral, a variância pela média populacional. Embaixo eu vou dividir o desvio padrão, e aí o desvio padrão pode ser populacional ou ele pode ser amostral. Então, o primeiro aqui, ó, o desvio padrão populacional pela média populacional. O desvio padrão amostral pela média amostral. E isso aqui multiplicado por 100 me dá esse coeficiente de variação que a gente chama de coeficiente de variação de Pearson. Tudo bem? Então vamos pegar aqui e entender que quando esse coeficiente de variação estiver abaixo de 50% ou 50%, ele vai representar para a gente a média, sendo ela representativa. Se ele estiver próximo do zero, a gente vai dizer que a maior média representativa aí seria quando eu tenho desvio padrão zero. É aquele caso onde praticamente o coeficiente de variação não haveria, porque o desvio padrão foi zero, então ela, em relação à variabilidade, ela praticamente foi nula. Tudo bem? Então vamos pegar aqui agora e vamos fazer um exemplo novamente em cima das nossas crianças lá, porque são os dados pequenos e fácil da gente fazer cálculo e fácil da gente guardar. Legal? Primeira coisa a fazer, de novo, calculamos a média. Sempre para os nossos casos aqui, a gente usa a média. Ledu, e a fórmula do bizu? A fórmula do bizu não precisa da média. A gente pode fazer o cálculo utilizando aquele segredinho. 3 quadrado mais 6 quadrado mais 5 quadrado, soma tudo, menos. Soma todos esses caras, 30, eleva ao quadrado, divide por 5. E tudo isso dividido, como é amostral, por n menos 1. Tá? Mas, como aqui a gente está seguindo um plano aí de cálculo, vamos lá. Calculamos a média, calculamos o desvio padrão, já havíamos calculado anteriormente, deu 2,24. O que é o coeficiente de variação? É você pegar esse desvio padrão e dividir por essa média. Pô, Edu, então nesse caso, para o coeficiente de variação, eu preciso calcular a média? Precisa. Para o cálculo do desvio padrão, eu calcularia a variância utilizando a formulazinha do bizu. Mas, de qualquer forma, a média agora precisava ser calculada, porque pelo coeficiente de variação, a gente vai estar dividindo sempre aí o desvio padrão pela média. Tá? Então, no caso aqui, desvio padrão amostral, dividido então pela média amostral. E aí nós temos aí o valor de 0,37. 0,37 é uma diferença bem pequena, né, que se a gente fizesse em termos percentuais, isso daria 37%. Então, 37% está abaixo dos 50%, então a nossa média ela é representativa, tem uma boa representação. Tá? E o resultado, então, esse coeficiente de variação, desse caso, seria 37%. Observe que a grande sacada não é a gente fazer uma análise de um estudo sozinho, por exemplo, da idade dessas crianças somente. Eu poderia até fazer a idade dessas crianças num conjunto, a idade de um outro conjunto de crianças de uma outra escola, para fazer um fator de comparação. Então, o coeficiente de variação ele vai nos auxiliar a fazer um comparativo. Digamos que a média dos alunos aqui, de idade desses alunos da escola A, é 6, e que a média do outro também foi 6. Aí eu calculando o desvio padrão dos dois e fazendo o cálculo do coeficiente de variação de Pearson, eu vou ter aí um valor percentual e eu vou ter qual é que variou mais, qual que variou menos. Quanto mais próximo do zero, mais homogêneo é, e é assim que funciona. Belezão? Então vamos dar continuidade aqui e vamos pegar agora algumas questões aí, que é importante sempre a gente estar resolvendo questões vinculadas ao concurso. Observe que nós temos aí os dados observados, 50, 100 e 150,
e a frequência com que esses dados apareceram. Então, o valor 50, quantas vezes apareceu? 30. O valor 100, quantas vezes apareceu? 60. O valor 150, quantas vezes apareceu? 10. Aqui ele pede para a gente calcular a média, desvio padrão, certo? Mas isso aqui podia ser uma questão da CESP, onde ele poderia dizer o desvio padrão é tanto e você vai ver se é certo ou errado. Então nós vamos ter que aprender a fazer o cálculo para depois a gente responder as perguntas conforme elas vêm. Legal? Então vamos primeiro calcular a média. Como é que calcularia a média desse caso? Como o 50 aparece 30 vezes, a gente vai multiplicar 30 vezes 50 mais 60 vezes 100 mais 10 vezes 150. Então aqui, ó, nós vamos fazer essa multiplicação. 30 vezes 50, 60 vezes 100 e 10 vezes 50. E vamos dividir por quanto? Pelo somatório das frequências, ó. 30 mais 60 mais 10. Efetuando essa multiplicação, aqui nós vamos ter aqui 1.500 mais 6.000 mais 1.500, somando 1.500 com 1.500 dá 3.000, 6.000 dá 9.000. 9.000 dividido por 100, isso quer dizer que a média dos dados observados aqui é de 90. Perfeito? Perfeito. Para que a gente possa calcular o desvio padrão, nós vamos calcular a variância. Como é que a gente calcula a variância? Ó, isso aqui é aquele caso do FI. Tá? Isso aqui é uma variância amostral ou é uma variância populacional. Como no nosso caso aqui ele não falou nada, tá? A gente vai entender que ele fez então uma análise populacional desses dados. Então eu vou dividir pelo somatório inteiro N. Se ele falasse que era uma amostra aí, né, ou se fosse um dado amostral, a gente ia dividir por 100 menos 1. Então não falou nada, nós estamos admitindo que ele é populacional. Então nós vamos calcular 50 menos a média, 90, vamos elevar ao quadrado e o resultado eu multiplico por 30. É nessa ordem. Pego o valor da amostra, no caso aqui da população, 50, tiramos da média, que é 90 calculado, aqui dá menos 40. Elevamos ao quadrado e o resultado nós multiplicamos por 30. O mesmo acontece com 100 menos 90, dá 10, eleva ao quadrado e multiplica por 60. O próximo, 150 menos 90, ou seja, quanto que o 150 está variando em torno da média, elevamos ao quadrado e multiplicamos por 10. Lembrando que isso aqui é uma média populacional, então nós estamos calculando também a variância populacional, e aí nós temos então que a VAR seria de 900. Edu, qual vai ser então o desvio padrão? Você calcula a raiz quadrada desse valor. Então o desvio padrão é a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900, lembre-se, é 9 vezes 100. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 100 é 10, então 3 vezes 10, 30. Dicasinha, quando eu tenho 2 zeros dentro da raiz, um zero sai. 9 com 2 zeros sai um zero e a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Sempre dá certo? Não, tem que tomar cuidado que o número que sobra aqui tem que ter raiz exata. Se ele não tiver, o que a gente pode fazer é sempre 2 zeros sai um 10 da raiz e o que fica lá dentro fica como valor preso mesmo, a gente não consegue extraí-lo. Alguma dúvida até aqui? Tá, belezinha? Depois a gente vai ter o nosso canal lá no Telegram, né, que vai auxiliá-los aí a sempre tirando algumas dúvidas. Tem o nosso chat também aí e tem o fórum, que você pode estar sempre junto conosco, pedindo ali, né, uma questão, uma dúvida, a gente vai estar sempre te auxiliando aí. Tamo junto, sempre, sempre, sempre. Legal? Beleza, Ledu? Então vamos aí para uma nova questão. Na auditoria anual de uma empresa, foi anotado o tempo necessário em minutos para a realização de 50 balanços. Podemos afirmar que o desvio padrão desta amostra é menor que 13? Essa é a pergunta, é a afirmação. Será que isso é verdade? Então, e a amostra? A amostra está aqui. Ledu, esse aqui agora está um pouquinho diferente, porque os dados aqui eles estão no intervalo. Então, cai lá na nossa aula 2, né? Dados, intervalos, frequência que aparece. Como é que calcula a média? A primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular o desvio padrão é calcular a média. Então, para calcular a média, vai ser 3 vezes quem? Lembre-se, quando a gente tem intervalo, nós precisamos calcular o PMI. O ponto médio do intervalo. Então, como é que eu calculo isso mesmo?
10 mais 20, 30, dividido por 2, lá, o PMI é 15. Segundo intervalo, 20 mais 30, 50, metade, 25. Observe que o intervalo está andando de 10 em 10. Então, o meu PMI também vai andar de 10 em 10. Ó. 15 mais 10, 25, mais 10, 35, mais 10, mais 10. Legal? Tá. Como é que a gente, então, vai fazer para achar a média? Nós precisamos multiplicar esses dois elementos aqui. Então, vamos multiplicá-lo. Né? 3 vezes 15, mais 5 vezes 25, mais 10 vezes 35, mais 12 vezes 45, mais 20 vezes 55, conforme está aqui. E nós vamos dividir pelo total, que é o total de números de balanço aqui, que é 50, show de bola. Efetuando essa continha, 45 mais 125, ou seja, 350. Fazendo essa continha dividido por 50, nós achamos que a média, ou seja, o tempo de auditoria médio, seria 43,2. Legal? Agora vem a parte um pouquinho chata desse exercício. Qual que é a parte chata? Calcular a variância. Para a gente calcular a variância agora, olha que bacana, eu vou colocar uma tabela para você ficar melhor aqui, entendido. Né? E aí é lógico que isso aqui dá um trabalho. E aí o que acontece? Cuidado que lá no concurso, a tabelinha, ela já vem para a gente aí fazer uma análise dela. Eles não vão fazer a gente trabalhar essas contas todas, principalmente quando cai numa banca aí do tipo Banca CESP, eles não gostam muito de cálculo. Mas eles vão apresentar uma tabelinha dessa aqui para você. Tá? O que é esse PMI menos X? É o valor do meu intervalo médio aqui, ou seja, o 15, menos a nossa média, que foi 43,2. Então, 15 menos 43,2 dá 28,2. 25 menos 43,2, 35 menos 43,2, preenche essa tabela com esses dados da coluna. Vamos fazer o que agora? Elevar ao quadrado. Elevado ao quadrado é 28,2 vezes 28,2. Lembre-se que ninguém vai colocar isso aqui numa prova para você, mas essa tabela vai estar pronta lá. Eu só fiz a tabela passo a passo e estou discutindo para você saber de onde vem. E a diferença entre esse cálculo e um cálculo mais simples é que aqui tem vírgula, então me dá trabalho. Se ao invés de 43,2 fosse 40, os cálculos ficaram muito mais simples. Mas o 43,2 é que me dá esse trabalhinho. Legal? Então, vamos lá. Primeira coluna aqui, nós fizemos o desvio de cada um deles. Segunda coluna, a gente elevou ao quadrado esse desvio. Terceira coluna, a gente multiplicou pelo número de vezes que o 15 subtraiu a média. O 15 subtraiu 43,8, quantas vezes? 3 vezes. Então, por isso que ficou 3 vezes esse valor do 15 menos 43,2 ao quadrado. Fazendo essas contas todas e somando tudo isso, nós chegamos que o somatório de todos esses elementos aqui, multiplicado pelo FI, é 7.538. Então, para calcular a variância, a gente vai pegar esse 7.000 e dividir por 50. Então, o que aconteceu? A variância é 150 e o desvio padrão, que é o que a gente quer, é calcular a raiz quadrada de 150. Então, a raiz quadrada de 150,76 é aproximadamente 12,3. E aí vem lá a pergunta. Podemos afirmar que o desvio padrão é menor que 13? Então, você pode dizer, sim, o desvio padrão é menor que 13. Essa questão está correta. Então, novamente, voltamos aqui. O problema não vai pedir para você fazer todos esses cálculos, tá? Em termos de preenchimento da tabela. A tabela vai estar exatamente como ela está aqui, ó, prontinha. Então, como é que você vai fazer para resolver isso aqui? Você iria multiplicar, ou seja, calcular a média multiplicando. Isso aqui você vai fazer. Na sequência, só ia pegar esse valor 7.538, dividir pelos 50 para achar a nossa média, a nossa variância. Lembrando que aqui a variância a gente está pegando não amostral, sim total. Beleza? Tá. Porque se ela fosse a questão da amostral, né, se ela fosse uma média amostral, a gente teria que subtrair 1. Então, nós adotamos o cálculo aqui para uma média vinculada a uma amostra, na verdade, nem uma amostra, né? A palavra correta é de dados de forma populacional. Então, pegamos a população e fizemos o cálculo. Tá? Uma questãozinha bacana aí que tem, vamos dizer assim, relação direta com teoria. Tá? A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos
relacionados à teoria de carteiras, julgue os seguintes itens. Então, vai dizer o seguinte: o desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo compõe o portfólio. Você pode estar falando, de repente, assim, do que esse cara está falando, né? Teoria de carteiras. Então, ele deve estar falando de algo vinculado à questão de economia, ao mercado de ações, ao mercado de derivativo, ou seja, alguma coisa nesse sentido. Mas a questão não é você saber a teoria das carteiras. A questão é você saber como se calcula desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Certo? Então, o desvio padrão de um portfólio é calculado a partir da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo. Isso não quer dizer nada. Então, como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o cálculo da variância nós calculamos de que maneira? Através da soma dos quadrados da diferença de cada valor e a média aritmética, e vamos dividir pela quantidade de dados observados. Então, essa questão aí diz que o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, ele vai indicar para mim se o conjunto de dados ele é ou não um conjunto uniforme. Desta maneira, o que ele afirmou ali está errado. Beleza? Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Questãozinha show. Ó, tem uns dados aí de acidentes, né? Calculei já a média para você, calculei a mediana, já dei o desvio padrão, já dei qual o valor do primeiro quartil, do terceiro quartil. Lembre-se que a gente já teve a aula de quartis, né? E a tabela acima, ela apresenta as estatísticas produzidas em um levantamento acerca do número diário de acidentes que envolvem motocicletas num determinado local. Com base nessa informação, respondo o próximo item aí. O coeficiente de variação da distribuição em questão é maior que 1 e menor que 1,4. Qual que é a sacada desse exercício? O que você precisa saber para resolver esse exercício? O que é coeficiente de variação? Coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a sua média. Então você só tem que ter o trabalho de olhar lá na tabela e falar quem é o desvio padrão? 12. Quem é a média? 10. E fazer a divisão. Então lá, coeficiente de variação vai ser exatamente 12 dividido por 10. Isso vai dar 1,2. Pergunta, 1,2 está entre 1 e 1,4? Sim, então essa questão está certa. Beleza? Aí você fala, puxa, mas estatística é bacana, hein? Estatística não é tão complicado. Não, lembre-se, eu sempre falo aí os bizuzinhos que a gente tem que dar. As questões na área de estatística descritiva não costumam ser muito difíceis, tá? E essas questões vêm aí com uns itens que são de aplicabilidade, porque os cálculos delas são um cálculo um pouco chato. Então, uma questão dessa, por exemplo, você calcular o desvio padrão, calcular a média, isso dá muito trabalho. O que o cara quer aqui não é que você calcule em si, ele quer saber se você tem o conhecimento dos conceitos para resolver uma questão dessa. Então, você vê que é uma questão aí que ela vem para o bolso desde que você saiba. Então, ela é fácil porque você sabe. Se você não souber o que é um coeficiente de variação de Pearson, por exemplo, você perdeu essa questão. Acabou. E tomar um pouco de cuidado, que aqui ele só deu para a gente aqui os desvios padrão e a média em relação ao que está ali. Não falou nada se é populacional ou se é amostral. Mas ele poderia trabalhar uma tabela com duas entradas e pedir para você calcular os coeficientes de variação populacional e amostral. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa informação. Beleza? Nós vamos pegar aqui, ele falou a tabela acima ali, só que a tabela acima, na verdade, ela está do lado. Né? Eu tenho uma pergunta que fala assim, ó, com base nessa tabela, que é a mesma anterior, a variância da distribuição do número diário de acidentes com motocicletas, ele é inferior a 100. Senhor, o que é a variância? Variância em relação, porque ali não tem variância, só tem desvio padrão. A variância em relação ao desvio padrão, ela seria o desvio padrão elevado ao quadrado, concorda? Se desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então a variância é o quadrado do desvio padrão. O quadrado do desvio padrão seria 12 ao quadrado, dá 144. E 144, ele vai ser maior do que 100. Então essa questão, ela está errada. Ledu do céu!
E questão é essa que é simples de resolver assim. Não é que ela é simples, é porque você sabe, como a gente acabou de falar anteriormente. Então o bisuzão está aí, ó. Você sabe o que é o conceito de desvio padrão? Sei, é a raiz quadrada da VAR. Então a VAR é o desvio padrão elevado ao quadrado. Operação inversa, e aí resolvemos uma questão. Beleza? E agora a gente vai para um seguinte item. Com relação à estatística, julgue esse item aqui que nós vamos dizer. Ó. Se a amplitude observada de um conjunto de dados formado por 10 elementos for igual a 12, então nós temos aí uma quantidade de 10 elementos e eu estou dizendo que a amplitude, a diferença entre o maior e o menor está sendo 12, então a variância desse conjunto de dados será inferior a 120. Como que a gente vai resolver um exercício desse tipo? Ó, eu tenho 10 informações, tenho 10 elementos. O maior elemento menos o menor elemento, isso deu 12. A variância desses elementos está sendo calculada e vai dar menor que 120. Isso é o que ele está dizendo que é verdade. Vamos ver? Então, como é que a gente poderia trabalhar esse conceito? Se a amplitude máxima é 12, nós poderíamos fazer uma distribuição assim, ó. Metade dos elementos anteriores à média e a metade dos elementos no extremo superior, a gente poderia dizer que são assim. Nós teríamos 10 elementos, 5 deles eu vou chamar de 0, e os outros 5 eu vou chamar de 12. Então seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 12, 12, 12, onde 12 menos 0 garante 12, que é a amplitude. Legal? Para calcular a variância, nós vamos pegar cada elemento e tirar da média. Lembre-se, para a gente calcular essa média entre 0, 0, 0, 0, 12, 12, 12, 12, 12, essa média vai dar 6. Por que vai dar 6? Eu vou somar o 0 5 vezes e vou somar o 12 5 vezes. E vou dividir isso por 10. Calculei a média. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a variância. Como é que calcula a variância mesmo? Cada elemento menos a média elevado ao quadrado multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece. Observe que aparece 5 vezes o zero. Então vai ser 0 menos 6 elevado ao quadrado vezes 5. E depois 12 menos 6 elevado ao quadrado vezes 5. Tudo isso dividido por 10. 0 menos 6, isso aqui dá 36. Por quê? 0 menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado dá 36. Positivo. 36 vezes 5, e aqui vai ser, de novo, menos 6, só que agora é 6 positivo, elevado ao quadrado 36. Então eu tenho aqui 5 vezes 36, 5 vezes 36, isso está aparecendo duas vezes. Concorda? Então isso aqui está aparecendo, ó, 5 vezes 36, 5 vezes 36, está aparecendo 10 vezes o 36. Dividido por 10, dá 36. Observe que uma questão meio estranha, eu estou saindo com ela aí de uma maneira bem tranquila. Porque agora, o que acontece? 36 na minha VAR? É. E ele não falou que a variância desses dados é inferior a 120? É. Então essa questão está correta, está certa. Edu, explica ela de novo para mim que essa questão aí ficou meio estranha. Eu vou mostrar para você aqui, num outro aplicativo aqui, que eu acho que fica melhor. Então deixa eu só mostrar para você aqui uma outra situação. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu acho que você vai curtir nesse caso aqui. Ó. Então nós temos 10 elementos. O que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0. 12, 12, 12, 12 e 12. Com relação à amplitude, a amplitude está garantido e vai ser, lembra, a amplitude é o Hzão, 12 menos 0, a amplitude é 12. Com relação à média, nós estaríamos aqui, ó, com 5 vezes o 0, com 5 vezes o 12. Nós vamos somar tudo isso e vamos dividir por 10. Então isso aqui, 5 vezes 0, garante o 0. 5 vezes 12, isso dá 60, e dividido por 10, isso me dá uma média
de 6. Legal. Para a gente fazer o cálculo da VAR, observe que a VAR aqui ficou cada elemento, 0, menos a média, elevado ao quadrado, só que numa certa quantidade de vezes. A mesma coisa aqui, ó, 5 vezes o 12 menos o 6, elevado ao quadrado, e tudo isso aqui vai dividir por 10. Observe que aqui ficaria, ó, 5 vezes 36, mais aqui também ficaria 5 vezes 36 dividido por 10. Opa, dividido por 10. Quantas vezes o 5 vezes 36 tem aqui? Tem 2 vezes. Então, tem 2 vezes o 5 vezes o 36. Você entendeu por que eu falei que dava para cortar o 10 aqui? Ó? 2 vezes 5, 10, dividido por 10. Então, a nossa VAR, a variância, deu 36. Como isso aqui é menor do que 120, então está garantido aí que o nosso conjunto informativo é exatamente o valor que a gente quer relacionar. Tudo bem? Então aqui, por isso que a questão está correta. Legal? Próxima questão também envolve aquela mesma tabelinha lá, né? E a pergunta agora é: o intervalo interquartil é menor que 8? Pergunta fácil, pergunta difícil. Voltando à nossa aula anterior, por isso que é importante cada aula dada você estar bem estudada, porque é uma sequência de informações que vai aí acumulando, certo? Essa questão aqui ela é super fácil ou super difícil. Se você sabe o que é o intervalo interquartil, você vai matar essa questão em menos de 10 segundos. Se você não sabe o que essa questão diz, quanto é intervalo interquartil, você pode jogar fora essa questão, porque você não vai acertar, porque você não tem ideia do que fazer. Intervalo interquartil, por definição, é a diferença, é a subtração do terceiro menos o segundo. Então, é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Quem é o terceiro quartil? 15. Quem é o primeiro quartil? 5. Quanto que dá o intervalo interquartil? 10. A pergunta é, esse intervalo é menor que 8, mas ele é 10, então essa questão está errada. E aí, a gente, ó, matou. Veja bem, quantas questões de concursos que eu apresentei para você, onde todas elas estavam num nível não muito difícil. Tá? Quando eu falo não muito difícil, que depende do conhecimento do aluno. Se você está com conhecimento muito bom, se você tem uma teoria muito boa na cabeça, você vai falar, não muito difícil, não, Ledu, simplesmente muito fácil, certo? Mas isso é fácil para todo mundo? Não, não é todo mundo que está estudando, é você que está aqui engajado, é você que está estudando aqui comigo, é você que está pegando aí essas horas e horas de estudo, ou você está engajado, então essa questão se torna fácil para você. Beleza? E aí eu queria fechar essa aula com uma metodologia, um bizuzinho aí, de como calcular a raiz quadrada aproximada de um número sem calculadora e com 3 continhas. Tá? Eu quero que você faça uma continha de somar, uma continha de dividir e uma continha de multiplicar. Então, são 3 continhas mesmo aí e você chega num cálculo aproximado. Então, a regra é a seguinte, ó. Para que a gente possa fazer a raiz aproximada de um valor, você vai fazer primeiro, você vai pegar o valor da raiz que você quer calcular, você vai somar com o valor da raiz exata mais próxima dessa raiz. Já vou te mostrar um exemplo, você já vai entender. Então, eu quero calcular a raiz quadrada, por exemplo, de 5. Qual que é a raiz quadrada mais próxima de 5 que você conhece? Ou é o 4 ou é o 9. Tem que ser exata. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 5 está entre 4 e 9. Qual que é a mais próxima? Próxima é o 4. Então, eu vou pegar o valor da raiz de 5, somar com a raiz mais próxima, o 4, e vamos dividir pelo dobro, ou seja, 2 vezes, o valor da raiz extraída. Ou seja, se a raiz de cima que você estava falando era 4, qual que é o valor da raiz quadrada de 4? 2. Então, deixa eu dar um exemplo que você entende melhor. Queremos calcular o valor aproximado da raiz quadrada de 95. Ledu, como é que eu vou saber a raiz quadrada mais próxima? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Até chegar em 95. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Opa! 10 vezes 10, 100. Maior que 95.
9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 100. Quem está mais próximo? O 100. Então, a gente vai fazer isso. Ó. Nós vamos pegar o 95, que é o valor que eu quero calcular, vamos somar com 100, que é a raiz exata mais próxima de 95, e vamos dividir por quem? Pelo dobro do valor da raiz. Quem que é a raiz de 100? 10. 95 com 100 dá 195, dividido por 20. Então, uma continha de somar, uma continha de dividir e uma continha de multiplicar. Então, você fazendo essa divisão, você descobre que a raiz quadrada de 95 é 9,75. Aí você fala, Ledu, você colocou o 100 que está mais próximo de 95. E se eu escolhesse, de repente, o antes do 95, o 81? Vai dar problema? É raiz aproximada. Então, lógico, quanto mais próximo você colocar, mais próximo do valor você chega. Mas se você pegar o anterior, né, que está dentro do intervalo, entre o 81 e o 100, o 95 está ali dentro. O 81 é 9, o 100 a raiz quadrada é 10, então o nosso 95 é 9, alguma coisa. O 100 é o mais próximo, ficou 9,75. O 81 ficou 9,77. A diferença é muito pequena, porque se você pegar a calculadora e falar quanto que é a raiz quadrada de 95, ela vai dar para você aí, ó, 9,7467, blá, blá, blá. Olha que coisa linda, ó. 9,746 é aproximadamente 9,75. E o bisuzão? Entendeu a lógica? Ó, esse aí você sabia ou não? Isso aqui é bacana, hein? Método para calcular. Edu, para qualquer raiz quadrada, um valor aproximado. Uma casa, duas casas, quanto você quiser. Lembrando, isso não é método de extração de raiz exataça lá, ou seja, eu pegar todas as casas depois da vírgula na sua forma irracional. Isso a calculadora faz, ou então um outro método que num momento propício de matemática aí, de repente a gente se encontra e eu mostro para você como faz. Mas para um cálculo aproximado com uma ou duas casas depois da vírgula, que é o caso que você vai precisar aí de repente para calcular o desvio padrão de um valor que está lá dentro da raiz, então essa é uma metodologia. Tá? Vou mostrar mais um exemplo e a gente fecha aqui então. Ó, raiz quadrada de 157. Ah, e outra coisa, quanto maior for o número, melhor ele fica na exatidão. Tá? Tipo, raiz quadrada de 2, se você fizer esse método, vai dar 1,5. E a raiz quadrada de 2 é 1,41, aproximadamente. À medida que você vai subindo o valor, ele vai ficando mais próximo, como aconteceu aqui, ó. 95, ó, 9,75 eu calculei. 9,746 é o que a calculadora fez. Então, praticamente igual. 157. Edu, como é que eu vou saber quem é a raiz quadrada de 157? Não sei. Mas qual que é a mais próxima dela? Para cima e para baixo. Então, você de novo vai fazendo continha. 10 vezes 10, 100. Maior que 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. Parou. 144, 169, 157. Está aí dentro. Então, você vai fazer isso. Ó. Vamos escolher o mais próximo que fosse o 144. 157 mais 144 dividido pelo dobro do valor da raiz de 144, que é 12. 12,54. Edu, e se eu usar o próximo, em vez de 144, usar o 69? Sem problema. 157 mais o 69 dividido pelo dobro da raiz de 169, que é 13. Então, faça a continha, 12,53. Edu, qual que é o valor da raiz na calculadora? 12,529. 12,53. Olha lá. O 157 não está mais próximo do 169, por isso que o resultado deu mais próximo do valor que está aqui. Mas 12,54 também não está tão longe. Né? Então, está aí uma maneira da gente resolver ou de calcular a raiz quadrada aproximada. Né? Um bisuzinho para você aí. Isso aqui é um adianto aí para você que está fora da parte estatística, mas a matemática te auxilia aí nos cálculos. Eu vou colocar para vocês aí mais alguns exercícios depois resolvidos, né? Vou deixar lá disponível no nosso ambiente lá que você está acessando as nossas aulas, né? Vou disponibilizar também essa aula toda em PDF para você poder fazer as suas anotações, tá bom? E, de qualquer forma, eu venho aqui agradecer imensamente esse momento que a gente passou junto. Em breve estaremos na nossa aula 6 aí, entrando na área aí de probabilidade, né? E continuando aí a parte de estatística. Beleza, gente? Então, um fortíssimo abraço para você. Em breve nós estaremos juntos.
Valeu, tchau!